Deus abençoe você, sua vida, seu coração. Estamos agora em Provérbios, capítulo 22, e o tema é riquezas e pobreza são consequências do estilo de vida que vivemos. Vamos então para o versículo número 1. O versículo número 1 diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Uma pessoa que tem um bom nome, ela corre atrás do seu nome para ser valioso cada vez mais. A gente sabe que aqui está falando de caráter, aqui fala de pessoas, como ela lida com seus compromissos, quando ela fala que vai, quando ela fala que paga, quando ela fala que isso ou aquilo. Mas eu não quero tratar sobre dinheiro. Muitas pessoas falam muito aqui sobre pagar dívida, né? Pessoas que fazem dívida e não paga, ele tem que pagar. Mas eu quero abordar aqui um assunto que é algo que eu sou muito Caxias, né? Eu sou muito exigente a questão de compromisso. Por exemplo, você, eu não vou usar o termo nunca, mas é raro você ver eu chegar atrasado nos compromissos. Muito menos faltar. Se eu tenho uma qualidade, é pontualidade, ou melhor, antes da pontualidade. Trabalhei numa empresa durante 23 anos que eu prestava serviço, eu ia fazer orçamento com os clientes. E eu ouvia muito os clientes falar assim: você vai vir no horário brasileiro ou no horário escocês? O horário brasileiro é chegar atrasado, marca 9 horas, chega 9h15, 9h20, não fala nada, não diz nada, para ir fazer o orçamento na casa do cliente. E aí eu perguntei para um homem uma vez: o que é o horário escocês? É chegar meia hora antes do horário. Isso é horário escocês. Se você marcar um compromisso comigo, 15 minutos, 10 minutos antes do horário, eu já estou na porta da sua casa. Pode ter certeza que eu estou lá. Dificilmente. E se você marcar um compromisso comigo, eu falar para você, 9 horas eu vou passar na sua casa. Se você não estiver pronto, eu vou embora e deixo você. Ah, pastor, o senhor é ignorante. Não, esse é o meu caráter. Eu gosto, amo e quero ajudar uma pessoa a ser disciplinada, certo? Então, seja disciplinado, seja organizado, se marcar, vai. Se não der para chegar no horário, avisa, fala para a pessoa, certo? Comunica a pessoa. Olha, eu não vou poder ir, aconteceu um imprevisto, certo? O que é imprevisto? Por exemplo, uma vez, um irmão da igreja chegou na minha casa em pleno dia de culto, 1 hora antes do culto, na minha casa. 1 hora antes do culto, eu estou indo para a igreja. E ele: pastor, só vai para onde? Eu falei: vou para a igreja. Mas eu vim visitar o senhor. Eu falei: você fica aí, depois do culto, eu volto. Você pode ficar aí, se você não quiser ir para o culto, o problema é seu. Depois do culto a gente conversa. Isso é o quê? Caráter. Eu marquei o compromisso de ir para o culto, eu marquei o compromisso com as pessoas de estar lá. Eu não marquei o compromisso com você. As pessoas falam: mas isso é ser ignorante. Não, é corrigir quem não tem disciplina, corrigir quem não tem organização, né? Nós precisamos ser organizados, é isso que está falando aqui, organização. Eu poderia parar aqui e eu já estaria resumindo por que existem pessoas ricas e por que existem pessoas pobres. O pobre é bagunçado. Quando eu falo pobre, é o pobre de todas as áreas: pobre financeiramente, pobre intelectualmente, pobre espiritualmente. Ele ama ser pobre, ele gosta de ser pobre, ele gosta de bagunça, ele gosta de desordem, ele gosta disso. Versículo 2: o rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. Deus dá oportunidade para todos, para ambos, tanto faz o pobre como o rico. Deus dá oportunidade para ambos. Versículo 6: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muitas pessoas não entendem esse versículo. Ele acha que se eu ensinar a criança, ela nunca vai desviar, porque aqui está falando que não vai desviar. A questão é o seguinte: se depender do pai e da mãe, instruir, porque a palavra que ensinar no hebraico significa treina, dedique o seu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não vir desviar dele. Agora, a questão é a oportunidade que ela opta. O versículo 2 fala, nós falamos isso. Deus dá oportunidade tanto para o pobre como para o rico. O problema é que existem pessoas que aproveitam a oportunidade e existem pessoas que não aproveitam a oportunidade.
Então, ensina seu filho, treina seu filho, certo? Dedique tempo para o seu filho. Agora, quando ele tiver opções, condições de escolher, o problema é dele, não é seu. A nossa função é instruir. Versículo 9: o generoso será abençoado, porque dado o seu pão ao pobre. Nós precisamos ajudar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. A Bíblia diz que a religião verdadeira e pura é essa, né? Lá em Tiago 1,27, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e não se contaminar com o mundo. Versículo 12, gostei demais desse versículo. Ele diz aqui: os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento. Deus observa aquele que procura crescer, aquele que desenvolve. Deus vai abrindo porta, Deus vai abençoando, porque ele está andando em cima de princípios, como eu falei desde o início. Princípios, não quebra princípio. Salmo 73, o salmista pergunta lá para Deus: Senhor, por que o ímpio prospera e o justo não? Porque existe muito justo que quebra princípio, e existe muito ímpio que não quebra princípio. É somente isso a diferença. Versículo 22, não roube ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Versículo 23 continua falando, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Ou seja, não oprime aquela pessoa por ser inferior a você na posição dela, seja financeira, intelectual, ministerial. Existem denominações que é assim, ó, o pastor é superior ao diácono, né? Certo? O bispo, o apóstolo, né? Não importa, parece que existe uma graduação, certo? Quando chega na igreja, é igual quando chega na igreja, parece que o pastor está lá em cima e o zelador está lá embaixo. Isso aí está errado. Está errado. Ambos são iguais. Nós devemos andar de igualdade, porque tanto o pastor como o zelador, um precisa do outro. Um carece do outro. Versículo 24. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e assim enlace a tua alma. Ou seja, não ande com gente que não presta, não ande com pessoas de má índole, não ande com pessoas nervosas, não ande com pessoas que marcam compromisso e não honra, não ande com pessoas maldizentes, não ande com pessoas que murmuram, porque a sua alma vai se apegar do estilo de vida dela e ela vai passar a ser aquela pessoa, né, vai passar a ser igual ao outro. Estava vendo um podcast ontem, um podcast muito famoso, eu esqueci o nome do pastor, ele entrevista várias pessoas aí no podcast, principalmente Instagram e YouTube. E o entrevistador, pastor Fábio, o nome dele, acho que você conhece. O pastor Fábio estava entrevistando um outro pastor e ele falou assim: pastor, vamos orar para que o Neymar vá para a Copa, ore pelo Neymar. Aí o pastor falou assim: rapaz, eu vou perder tempo orando para o jogador para ir para a Copa. Eu tenho que orar para que nós possamos ganhar alma, nós possamos ganhar vida. Pastor, mas o senhor vai torcer para o Brasil? Eu falei: não vou torcer para o Brasil. Certo? Mas vai torcer por... Não, eu não vou perder tempo, ficar assistindo televisão, ficar assistindo jogo. Se o Brasil ganha ou perde, certo? Talvez você que está me assistindo vai ser contra o que eu estou falando aqui. Mas eu fui torcedor fanático do Flamengo, até hoje eu brinco, né, com os vascaíno, né, mas é só brincadeira, mas hoje eu não sou mais dessa forma, né, a gente tem que ter certo equilíbrio, e aí eu fiz um comentário lá no podcast, né, nos comentários, eu falei assim, a boca fala do que o coração está cheio, a boca fala do que o coração está cheio. O Fábio, que é o entrevistador, o coração dele está cheio de futebol, porque ele ficou encabulado, o pastor falar que não ia assistir o jogo da seleção brasileira. Pastor, é Copa do Mundo, como é que pode o senhor ficar sem assistir? Eu não vou assistir, eu não vou perder tempo. Né, o pastor lá respondendo ele, né? Eu na Copa passada, eu quase não assisti nenhum jogo, acho que assisti um jogo do Brasil só, mas quase não assisti os futebol. Quando eu ia sentar diante da televisão, o que estava passando, eu assistia.
né? Eu gosto de futebol, quer dizer que eu não gosto de sentar, gosto de ver, quando tem tempo. Agora, deixar de fazer meus compromissos por causa de Copa do Mundo, isso aí eu não faço. Infelizmente, eu aprendi agora, já entrando para a terceira idade. Se eu soubesse disso lá no passado, eu não ia sofrer como sofri na Copa de 98 e tantas, a Copa de 82, para quem é mais velho, sofreu muito. Então eu quero encerrar lendo aqui versículo 29. Vê a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Ou seja, uma pessoa que cresce, que desenvolve, Deus eleva ela a certas posições. Uma pessoa que cresce, que rompe, uma pessoa que anda com a sua índole, aqui ele está começando, aqui finaliza falando que lá no versículo 1 falou, né? Uma pessoa que valoriza o que ela promete, o que ela cumpre, né? O que ela diz, certo? O bom nome dela, ela briga, ela luta para valorizar um bom nome. Como é bom você morar numa rua e as pessoas falar assim, ali mora um homem de Deus, ali mora um vizinho muito bom, ali mora um vizinho muito abençoado. Para finalizar, quando eu mudei de Goiânia para Poços, eu moro em Poços, Goiás, divisa com a Bahia, eu morei em Goiânia 32 anos, Goiânia e região, eu fui observar como eu era querido, amado, ali onde eu morava, não somente pelos meus vizinhos, não somente pela a sociedade ali, mas por todo mundo, de todos os meios de relacionamento, né? Então, você é querido, você é amado, as pessoas gostam de você, as pessoas gostam de estar perto de você, você tem valorizado o seu nome? Deus abençoe sua vida, seu coração. Até o próximo estudo.